ministro Toffoli já está há um bom tempo querendo explicar o inciso primeiro. Ministro Toffoli com a palavra. Acabei eu já anotei o voto de Vossa Excelência. Fugindo da minha prática, adiantando até colegas, a hora. porque isso, seja para rever a nossa convicção, seja para reafirmá-la, é extremamente importante, de tal sorte que o debate ele enriquece o resultado final do tribunal. Senhor presidente, o ministro Teori, antes de retomar o meu voto, fez menção ao inciso 3 do artigo 1º, que também fala em desvio de renda. E Sua Excelência fez a menção de que, no caso do inciso 3, a pena é menor, de 3 meses a 3 anos. Mas, ora, o inciso 3 não fala para uso próprio, para proveito próprio. É óbvio que é mais grave no inciso 1, porque o verbo lá e a qualificação é o desviar para... O verbo desviar é o mesmo, só que o objetivo é totalmente distinto. De tal sorte que não está contido o inciso 3 não contém o inciso 1 de maneira nenhuma, porque o inciso 3 não fala para uso próprio. Não, mas e daí a distinção de pena. O inciso 1º fala uso próprio ou alheio. E ali é desviar por desviar, é porque não aplicou as rendas de maneira adequada, desviando-a. De vez ele ter aplicado no recapeamento da rua São Joaquim, ele utilizou isso para pagar uma viagem de um servidor ao exterior com objetivo público também. Com um objetivo público, só que ele desviou. Mas aí justifica 3 meses. Só que aí justifica, porque o objetivo final não foi privado, o objetivo final foi o objetivo público, só que houve um desvio naquela renda. Aplicou a renda em última análise, no caso concreto, segundo as balizas da denúncia, qual foi a prática? Ele veiculou realizações de obras do poder público e aproveitou a oportunidade para se enaltecer, para se declarar um grande administrador, né? Eu também concordo que não encaixa no inciso 3. No caso do vídeo, é clamorosa a comparação com a administração anterior. Aquilo é descarada publicidade mesmo com dinheiro público. E desqualifica as administrações anteriores. Ministro Toffoli, Vossa Excelência continua. Senhor presidente, então, convencido de que pela história narrada na inicial e pelo que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, é passível de analisar a história narrada à luz do inciso 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 201, é à luz desse dispositivo que, então, eu dou continuidade ao meu voto, senhor presidente, não sem antes dizer que a inicial faz referência de que foi utilizado para essas propagandas de recurso público, de recurso orçamentário do município, e isso foi, inclusive, confirmado na tribuna, exceto em relação aos boletins, mas em relação à propaganda realizada na televisão, não há controvérsia de que houve renda pública aplicada. Senhor presidente, foi mencionado o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição de 1988, que fez 25 anos, bodas de prata, como se diz quando se é casamento, né? Fez 25 anos, e esse casamento da sociedade brasileira, da nação brasileira com essa Constituição, comemorando as suas bodas de prata no dia 5, no sábado passado. A Constituição não trouxe, ministro Barroso, o parágrafo 1º à toa, do artigo 37. Trouxe porque a realidade demonstrava o extremo abuso por parte das autoridades brasileiras em utilizar-se de recursos públicos para se fazer autopromoção. E essa autopromoção, e aqui, ministro presidente, não me impressiona o fato da Justiça Eleitoral ter analisado e até julgado improcedente estas representações que por lá andaram. Porque essa autopromoção, ela não precisa ser exclusivamente para fins eleitorais. Ela pode ser por diletantismo.
Eu quero me promover, eu quero aparecer, eu quero ser conhecido. E isso ocorria, e ocorria, e ocorria às mãos cheias na história brasileira, a ponto de ter que o Estatuto Maior da Nação estabelecido o seu desvalor. É óbvio que não trouxe um tipo penal, mas demonstrou tanto ao legislador quanto ao julgador que este é um desvalor a merecer a reprovação, a bomba da própria nação como um todo, da própria Constituição. Leia o dispositivo, embora seja de todos conhecido. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, vírgula, dela não podendo constar nomes, e aqui constou, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, e aqui constou. O desvalor em relação àquilo que a Constituição estabeleceu como uma reprovação foi praticado no caso. Que isso está tipificado de maneira bastante clara, de maneira bastante explícita e delimitada na lei de improbidade, também não há dúvida. E penso até que há consenso de todo o colegiado. Mas aqui nós não estamos a julgar uma ação de improbidade. E daí surge a divergência. Daria para subsumir esse fato. Usou recurso público para fazer uma propaganda. E aqui não se trata, com a devida venda do ministro Marco Aurélio, dele ter pego uma carona numa propaganda que era informativa para fazer a sua promoção. Eu diria que pegou uma carona e se pousa. Eu, pelo tudo que foi, trazido aos autos e que foi relatado pelo ministro Fux e pelo voto de Sua Excelência e pelo voto da revisora, quanto à parte da propaganda relativa à publicidade televisiva, não há dúvida de que ele sabia o que ia ao ar. Senhores ministros, aqui na Presidência da República só vai propaganda nacional ao ar depois que, pelo menos, a secretária que tem status de ministro vê os spots, vê as propagandas e, em grande parte, o próprio presidente ou a própria presidenta vê também essas propagandas. Assiste essas propagandas. Pergunto, ministro Marco Aurélio, recém-eleito pela terceira vez, pela primeira vez na história, 3 vezes presidente, um ministro dessa corte, 3 vezes presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quando Vossa Excelência presidiu o tribunal nas eleições... Vossa Excelência me permite... Vossa Excelência não Vossa assistiu os Excelência spots? me permite e não fiz campanha. Não fez, mas assistiu os spots, eu não estou dizendo... Mas viu os spots, não viu antes de ir ao ar? Mas viu os spots, ministro Marco Aurélio? Aprovou os spots, aprovou os comerciais, as propagandas. Se assiste, imagina no município, é evidente que o prefeito sabia o que estava indo ao ar. É evidente a presença da vontade de colocar no ano das eleições, no mês de abril, foi, do ano eleitoral, aquela propaganda com referência a si mesmo. E todo prefeito no Brasil, todo governador, todo chefe de executivo sabe do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Talvez tenha faltado ao prefeito um publicitário competente, porque a rigor no plano federal e no plano estadual, já foi dito aqui, se faz referência sempre, e com cores, e com... essa prática, se nós chancelarmos isso, certamente o Procurador-Geral terá que sair daqui e oferecer denúncia por peculato em relação às muitas propagandas que são veiculadas a toda hora, por dever de coerência.
Essa é a questão que se coloca. Até agora, eu não vi no plano federal, depois sobre isso eu vou falar, mas é como se identifica governo para os fins do tal proveito pessoal. Nós já vimos isso de forma muito ampla nas eleições e no plano federal, com as inaugurações até fictícias. Então, e nós temos experiência disso no âmbito da justiça eleitoral. A valer o critério do peculato desvio, temos que discutir também essas pretensas propagandas institucionais que são feitas, ainda que não venha o nome do governador, ainda que não venha o nome do presidente da República. Não precisa. Porque, a rigor, a técnica hoje de comunicação dispensa, mas não significa que não haja proveito pessoal, inclusive eleitoral. Agora, eu estou a julgar, senhor presidente, o que está denunciado. E denúncias hipotéticas, não posso, sobre elas, julgar. Não estão colocadas na pauta. Mas era Vossa Excelência mesmo que dizia que um suspiro aqui afeta o juiz lá de Diamantino. Mas eu retomo... Interessante que o ministro Dias Toffoli fez uma advertência pertinente de quem conhece o Brasil. É isso que eu ia entrar. Vossa Excelência parece que captou aquilo que eu ia falar. O interior, quem vive no interior desse Brasil, quem circula no interior desse Brasil, sabe muito bem como são feitas propagandas institucionais Brasil afora. É com promoção pessoal explícita, como aqui houve, com comparação, dizendo na minha administração, nos 3 últimos anos, de maneira bastante clara, fazendo com recursos públicos a sua autopromoção. Se na presidência da República isso ocorre, se nos governos do Estado isso ocorre, que se venham as devidas ações, e aí o Ministério Público existe para isso. Pois bem, eu estou aqui a analisar um caso de prefeito, porque é o caso de prefeito que foi trazido a julgamento, que a hora é deputado federal e só pelo fato de ser deputado federal é que está sendo julgado aqui, não é nem por ser prefeito ou ter sido prefeito, é por estar hoje no mandato de deputado federal. Pois bem, a realidade demonstra que se nós afrouxarmos uma interpretação daquilo que é a vontade da Constituição em relação a esse desvalor, o que fica para aquele que afronta essa norma? Fica uma improbidade, fica a tipificação eleitoral. E não haveria uma condenação penal, porque não existe um tipo penal explícito em que se diz utilizar-se da propaganda institucional para fins pessoais, como um tipo, seja no Código Penal, seja em legislação penal extravagante. Mas olha, aqui o que se está a analisar não é, no primeiro plano, a propaganda em si, é o recurso público. E ele usou o recurso público. E ao desviar esse recurso público, melhor usando, para não usar o verbo de uso, porque eu estou no inciso 1 e não no inciso 2, ao desviar esse recurso público, desviando essa finalidade da propaganda, ele incidiu, no meu modo de ver, no caso concreto, no inciso 1 do artigo 1º do Decreto-Lei. E, portanto, jamais teríamos, se não aplicarmos o inciso 1 do artigo 1º para esses casos, realmente uma possibilidade de um desvalor penal para esta conduta. Só teríamos desvalor na esfera civil, eleitoral e de improbidade, na área administrativa. Pois bem, mas a Constituição não quer isso. A Constituição estabeleceu um grande desvalor para isso. Há outros tipos penais que não estão colocados como desvalor na Constituição, só na lei ordinária. Eu penso que nós temos que dar uma interpretação que não é uma interpretação extensiva. Eu não estou aqui a dar uma interpretação extensiva ao inciso 1 do artigo 1º. Eu estou aqui, ao analisar o inciso 1 do artigo 1º, à luz do fato concreto, que é propaganda institucional para promoção pessoal, a dar uma efetividade maior
ao parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição e verificar, à luz do dispositivo do parágrafo 1º, a necessidade, sim, de a Justiça glosar esse tipo de atuação, inclusive na esfera penal. Inclusive na esfera penal. Porque é o zero e vezeiro na vida política brasileira administradores que usam de propaganda institucional para se autopromover e, em grande parte, não de maneira implícita ou de maneira inteligente via publicitários, mas de maneira expressa, explícita, escancarada, escandalosa, fazendo a sua autopromoção. Senhor presidente, eu entendo, portanto, que os fatos descritos na inicial em relação ao primeiro episódio, que o ministro relator, em concordância com a ministra revisora, acompanhado pelo ministro Barroso, entenderam por julgar a ação procedente em relação ao inciso 2, eu o faço julgando procedente, mas com base, aplicando o 383 do Código de Processo Penal, com base em emendácio, aplico o inciso 1 do artigo 1º. Quanto ao segundo episódio, em relação à dúvida externada pela ministra revisora, eu vou acompanhar Sua Excelência, absolvendo em relação ao segundo fato, é como voto, senhor presidente. Senhor presidente, julga procedente em parte, não é? Parte. Pois não. Senhor presidente, eu queria só aproveitar Em relação ao inciso 1, esse voto que é um misto de juridicidade e experiência da vida pública do ministro Toffoli, para esclarecer ao plenário e ao representante do Ministério Público e aos seus advogados que o que me pareceu absolutamente impossível foi não criminalizar essa conduta tal como narrada pelo membro do Ministério Público. Mas todos nós sabemos que a norma jurídica aplicável, ela não integra a causa petente. E por isso que, tanto no cível quanto no processo penal, o juiz pode dar uma qualificação jurídica diferente daquela que se emprestou ao fato narrado, principalmente no âmbito penal, em que o réu se defende dos fatos. Então, como eu já tinha mencionado anteriormente, é verdade, não existe peculato de uso, porque nós temos que imaginar, bom, não existe peculato de uso no Código Penal, mas existe peculato de uso no Decreto-Lei 201. Nesse existe. Pode ser uma excepcionalidade em relação a prefeitos e vereadores, mas há esse peculato previsto. Mas como o réu se defende dos fatos, e é muito importante não deixar o desabrigo da tutela penal, um fato desse, para que não se crie um precedente, que o poder público é órgão financiador de campanha eleitoral de político, eu vou aderir integralmente ao voto, a essa nova qualificação jurídica dada pelo ministro Toffoli por duas razões. Primeiro, porque realmente o artigo 383 permite essa emendatio libelli. E, em segundo lugar, porque a conduta ora narrada não vai ficar, evidentemente, sem a tutela penal adequada. Agora, eu só queria fazer uma observação que me pareceu assim, muito lógica. Se o boletim foi feito pela Secretaria de Educação, o primeiro e o segundo, como é que esses boletins não foram feitos com recursos públicos? De onde é que saiu o dinheiro da Secretaria de Educação? Se não do Tesouro. Se não do dinheiro, não é dinheiro. O boletim feito pela Secretaria só pode ser com dinheiro público. Por isso é que eu, aplicando, não querendo modificar o entendimento de absolutamente ninguém, foi por isso que eu me vali também da prova indiciária, no sentido que, se o primeiro foi pago, pode ter sido pago o lote, pode ter sido pago o primeiro e recebeu o segundo graciosamente, mas, na essência, houve o desvio do dinheiro público para essa promoção. Foi por essa razão, e é por essa razão que eu mantenho, digamos assim, a minha proposta inicial, agora já aderindo à proposta de qualificação jurídica dada pelo ministro Dias Toffoli, e sugeriria que a eminente revisora e o eminente ministro Roberto Barroso assim também o fizessem dentro da óptica de dependência jurídica, porque talvez fique melhor adaptado ao tipo... Nesse aspecto, eu teria uma observação a fazer.
Então, já que esse assunto veio à baila, eu queria veicular uma ponderação divergente esposada pelo eminente ministro Toffoli, porque eu vejo que há, a meu ver, uma clara distinção entre esses incisos 1º e 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201. E eu diria, com o devido respeito dos que discordam, que o Ministério Público acertou o enquadramento dos fatos nesse dispositivo. Por quê? E, desde logo, entendo que a conduta é típica em parte. Já estou adiantando meu voto. Porque o inciso 1º diz o seguinte: apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Ele não se apropriou, ele não incorporou ao seu patrimônio pessoal bens ou rendas públicas. O que é que ele fez, a meu ver? Ele incidiu na conduta do inciso 2º, ele utilizou-se indevidamente em proveito próprio de bens ou rendas ou serviços públicos. Ele se utilizou de dinheiro público, no caso da prefeitura, para promoção pessoal. Então, há uma distinção muito clara, muito nítida, a meu ver, querida pelo legislador, entre estas condutas. Uma coisa é se apropriar do bem, incorporando-o ao seu patrimônio. Outra é utilizá-lo em benefício próprio. É o caso do inciso 2º. E aí há um outro aspecto aqui, uma outra qualificação, que é indevidamente. Porque é bem possível que um agente público, no caso um prefeito, se utilize de um bem em proveito próprio devidamente, quando ele usa, por exemplo, o carro oficial. É um bem público utilizado em proveito próprio, mas devidamente. Então, aqui, neste caso, eu quero crer que o Ministério Público acertou, agiu corretamente quando enquadrou no inciso 2º. Agora, já que avancei tanto, eu vou me permitir, com a devida licença do eminente ministro Gilmar Mendes, de concluir o meu voto também. Porque tem que aproveitar o ensejo até por uma questão de economia processual. Eu vou acompanhar, também com o devido respeito, a conclusão da eminente revisora, acolhendo em parte a denúncia, ou julgando parcialmente procedente a denúncia, por duas razões. Primeiramente, porque eu considero muito relevante o pronunciamento judicial da Justiça Eleitoral quanto àqueles boletins informativos relativos à promoção da saúde no município. Tanto o Ministério Público quanto o juiz eleitoral consideraram esta conduta inócua do ponto de vista quer eleitoral, quer do ponto de vista da promoção pessoal. Você não reconhece uma vinculação ao pronunciamento, porque a vinculação é inversa. Seria inversa. Se realmente no campo penal houvesse a definição da autoria e do fato, aí sim haveria vinculação. Não, eu estou dizendo que já há um pronúncio que já coloca em dúvida essa assertiva do Ministério Público. Não há vinculação, claro, são esferas independentes, assim como a decisão administrativa não necessariamente vincula uma decisão penal, uma decisão civil não vincula penal também, a eleitoral não vincula aqui uma decisão penal. São esferas independentes, mas eu quero dizer que essa decisão judicial da Justiça Eleitoral, a meu ver, já fragiliza essa tipicidade dessa conduta, fragiliza. E, em segundo lugar, me sensibilizou muito o data venia, do eminente relator, a observação da ministra revisora, no sentido de que não há prova concreta da materialidade dos fatos quanto às primeiras duas condutas, ou seja, dos boletins. Não se sabe ao certo se houve pagamento, se aquilo foi impresso por terceiros, ou enfim, não está claro nos autos a materialidade. Então, por essas duas razões, eu excluo qualquer tipicidade, qualquer conduta penal típica quanto aos boletins relativos à promoção da saúde. Quanto à veiculação da promoção pessoal na TV Gerais e na TV Grande Minas, no ano de 2000,
que foram transmitidas 3 meses antes das eleições. Eu entendo que, sem dúvida nenhuma, a meu ver aqui, nós estamos diante de uma conduta típica. Por quê? Primeiramente, nesta veiculação televisiva, deu-se ênfase por diversas vezes ao número 25, que é o número utilizado pelo partido político do candidato, ou do candidato de então, ou do futuro candidato, e ora réu na ação penal. De outra parte, também, nesta veiculação que foi feita pela televisão, em vários trechos se faz alusões ufanistas, como disse também o juiz eleitoral ao analisar a questão, e também de caráter laudatório ao prefeito, e, em contrapartida, se denegriu, se aludiu pejorativamente às administrações passadas. Eu, diferentemente, e peço vênia ao ministro Theori, ao ministro Marco Aurélio, eu entendo que o artigo 37, parágrafo 1º, encontra proteção não apenas no âmbito administrativo, através da lei de improbidade administrativa, com as sanções que lhe são próprias, mas também no âmbito penal. Embora essa seja uma lei editada num período negro da nossa história e esteja a merecer uma reflexão que não será nossa, um repensar, porque nós somos julgadores, meros aplicadores, e eu entendo que o ministro Barroso se manifestou muito bem no sentido da defasagem desta lei com relação, enfim, ao momento democrático em que se vive atualmente, e também com relação a essa desesonomia dos prefeitos no que tange aos demais agentes políticos. Presidente, Vossa Excelência me permite, voltamos ao crime do autor, a teoria do crime do autor. Aí teremos que declarar inconstitucional esse preceito, pelo tratamento diferenciado. Se a Corte entender de fazer essa discussão, nós podemos talvez fazê-la. Mas aqui eu entendo que, tal como os fatos foram descritos pelo Ministério Público, houve sim, em parte, a utilização indevida de rendas públicas ou de dinheiro público em proveito próprio, ou seja, na autopromoção do réu, então prefeito, o senhor Jair Ataíde Vieira. Então, eu adiantando meu voto, pedindo escusas novamente à Corte por ter me adiantado, eu estou julgando procedente, em parte, acompanhando o voto da ministra relatora. E colho o voto do ministro Gilmar Mendes. Pois não. Perdão, revisora. Portanto, concordando também, em parte, com o voto do ministro relator, sem dúvida nenhuma. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Presidente, como é amplamente conhecido, a aplicação do Decreto-Lei 201 tem dado ensejo sempre a uma intensa polêmica, por conta, inclusive, das suas especificidades, do momento de sua feitura, das assimetrias que gera no que diz respeito ao tipo especial em relação à própria disciplina do Código Penal. Em suma, são muitas as considerações críticas a propósito da aplicação desse decreto-lei. Talvez obrasse bem o Congresso Nacional se procedesse à adequada revisão. Por outro lado, também já foi observado aqui que eventual reconhecimento da atipicidade não leva necessariamente à não responsabilização daquele que eventualmente pratica atos em desacordo com a legislação. Não será, obviamente, não envolverá, obviamente, a aplicação da lei penal, mas haverá outra legislação, inclusive se mencionou eventualmente a possível, em tese adequada, aplicação, se fosse o caso da lei de improbidade. Quanto a termos fatos atípicos na ordem
jurídica que são deploráveis do ponto de vista moral, a história está prenhe desses elementos. Os clássicos casos aí que o English, inclusive, se refere na obra sobre introdução ao direito, a propósito do furto de energia elétrica. Nós mesmos tivemos aqui no plenário, não faz muito tempo, o caso constrangedor do painel eletrônico do Senado Federal, daquela... O tribunal declarou atípico também um outro fato, a cola eletrônica no vestibular. Exatamente. Antes da mudança que se estava a realizar no Código Penal. Né? Acho que ambas hipóteses estavam sendo já discutidas no Congresso Nacional. E, nesse campo, então, existem, em função da evolução, da revolução eletrônica que se fez com a internet e tudo mais, existem muitos casos em que a legislação teve que ser necessariamente atualizada, né, por conta de fraudes e uso indevido da tecnologia, sem que se pudesse claramente proceder à tipificação penal. Quer dizer, o aspecto da rejeição moral, do caráter deplorável do ato, ele subsiste a despeito de não se poder fazer o enquadramento no tipo penal. Lendo rapidamente a denúncia, eu também fiquei com a impressão, e aí é um ponto também importante para que seja destacado, que o órgão do Ministério Público aqui realmente leu no parágrafo 1º do artigo 37 do texto constitucional um tipo penal. Ele diz claramente isso. E eu não preciso também dizer nada, isso é impróprio. Mas ele diz isso. Ocorre, no entanto, que as mencionadas propagandas veiculadas pelo denunciando, ao revés diametral, aqui um português um tanto quanto truncado, ao revés diametral do que dispõe a Constituição da República de 88, 37, parágrafo 1º, passaram ao largo do caráter educativo, informativo ou de orientação social que deve permear a publicidade oficial, consistindo antes em instrumentos apologéticos do denunciando, eis que delas se fizeram constar nomes, símbolos e imagens que caracterizaram patente promoção pessoal daquela autoridade, vinculando realizações e obras do poder público à pessoa física do denunciado. Evidentemente, nós temos alguns casos no texto constitucional daquilo que a doutrina costumou-se a chamar mandado de criminalização. O exemplo típico que já discutimos aqui é o próprio crime de racismo. É claro que a Constituição repudia o racismo e poderia ter deixado ao legislador a tarefa de eleger os meios para combater essa prática deplorável, inominável. Mas antecipou, fez questão de dizer que, nesse caso, haveria também que ocorrer a criminalização. Ocorre em outras passagens também, quando se trata, por exemplo, no âmbito do direito de trabalho, da retenção dolosa de salário. Meio ambiente. A questão do meio ambiente. Veja que o próprio Constituinte faz essas eleições e, na verdade, o que acontece? Aqui, nós estamos a falar na chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais em sentido amplo, que devolve ao legislador uma atuação no sentido de deveres de proteção, não é? Só que, nesses casos específicos, o próprio Constituinte faz a eleição, ele já diz, não se esqueça que tem que também criminalizar. Neste caso específico, não houve isto. Não. O Constituinte limitou-se a
repudiar claramente, a dizer, e evidentemente expressou aquilo que traduz o pensamento básico republicano, evidente, né, de que quem exerce o cargo público o faz em nome do público e, portanto, não pode transmudá-lo. É evidente. A norma, inclusive, nem preciso dizer, ela é anterior, pré-constitucional. É o Decreto-Lei 201 de 67. O fato, se relevante, já era crime já em 67, não por conta da regra do parágrafo 1º do artigo 37, que pode legitimar medidas gerais até de índole penal, mas daqui não se extrai diretamente um mandado de criminalização. É bom deixar, então, isso assente. Também, ministro, se você me permite, por favor. A Constituição Federal, ela faz uma previsão geral de competência legislativa da União para erigir as figuras penais. Claro. A sede própria de criar figuras penais não é a Constituição, porque senão nós vamos chegar à conclusão de que o que não está na Constituição não pode ser criminalizado. Não é a norma primária que confere essa competência se extrai exatamente daquela regra que dispõe a União legislará sobre o direito penal. O Legislativo entendeu, exatamente por força das experiências noticiadas pelo ministro Dias Toffoli, e que eu também assisti pessoalmente, porquanto fui promotor de justiça no interior, entendeu de criminalizar porque o quadro era necessário. Agora, nós também não podemos chegar ao ponto de entendermos que só é criminalizável o que está previsto na Constituição. Não, nem foi isso que claro, eu disse. Entendi. Mas nesse caso não houve mandado de criminalização. Não. Claro que não. Que não inibe de criar a figura. Não. Nós temos o catálogo de direitos fundamentais, o artigo 5º, que tem toda a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, mas que autoriza também o legislador a tomar medidas de proteção daqueles elementos e valores. E o legislador poderá eleger medidas as mais diversas, até mesmo a criminalização, em vários casos. O que eu estou a dizer é que, em alguns casos, o nosso Constituinte, tendo em vista o detalhamento do texto constitucional, avançou para determinar a criminalização, como é o caso clássico do racismo. Se alguém vai ler o texto constitucional brasileiro, no artigo 5º, vai se surpreender ao perguntar, mas por que tem uma norma de criminalização? Por razões de caráter histórico. E essa norma, claro, traduz num dever de proteção, não é uma norma de direito subjetivo. O direito subjetivo a não ser discriminado já está explicitado no texto constitucional, com fundamento na ideia de raça. Aqui, inclusive, a discussão precede, como foi demonstrado. Então, me parece que isso tem que ser esclarecido e o promotor, com as vênias de estilo, ao dar ênfase à cláusula do artigo 37, parágrafo 1º, como se fosse uma cláusula mandatória de direito penal, claro que tomou a nuvem por Juno, sem nenhuma dúvida, né? Cometeu clara a tecnia. Mas há mais aqui, presidente. A discussão que foi suscitada agora pelo ministro Theory sobre como entender esta questão a partir da ideia do peculato uso que o texto tipifica. O ministro Barroso já mencionava essa situação que poderia levar até a um tratamento discriminatório, uma vez que a regra contempla tão somente os prefeitos e não os demais
ocupantes de cargo público. Então, esse é um ponto que precisa ser realmente contemplado. E aí nós sabemos, e eu volto então à parte inicial da minha fala, meu voto, nós sabemos que, de fato, este decreto-lei, ele, em função do momento em que foi definido e das peculiaridades que ornavam aquele momento, esse decreto-lei acabou por se tornar um tipo de, e eu falo aqui com o sentido mais figurativo do que efetivo, real, um tipo de lei de exceção dos prefeitos. Tanto é que são tantos os embates e debates quanto a sua aplicação. Melhor seria, disse eu já quando fiz o debate, a intervenção no voto do ministro Toffoli, proceder ao enquadramento da matéria no Código Penal. Mas veja, aí de novo isto gera aquilo que foi objeto já de considerações nos diversos votos com tendência divergente. Isto gera também, a partir de uma lei especial, um tipo de justiça de classe. Há para os prefeitos esse critério. O ministro Barroso chamava atenção para esse fato. Para outros critérios, tendo em vista a legislação. Ainda que, como mostrou o ministro Toffoli, a ideia do peculato desvio esteja no decreto-lei e também no Código Penal. Mas veja que a ideia de uma lei especial tem esse efeito gravoso e perverso, que permite, então, inclusive, dissintonias e valorações diferentes. Eu já, há algum tempo, quando atuava no eleitoral, e depois, em função das decisões que eram tomadas na Justiça Eleitoral, a propósito de avaliações sobre condutas vedadas, eu chamava a atenção, muitas vezes, para julgamentos aparentemente assimétricos que acabavam por ser proferidos no âmbito da Justiça Eleitoral. Eu me lembro que, certa feita, no TSE que eu compunha à época, já há muitos anos, houve uma cassação de registro porque o prefeito usou do fax da prefeitura para comunicar que haveria um showmício, comunicar à polícia que haveria um showmício. Quer dizer, o exagero fala per se. Mas veja, esse mesmo critério não se adota em relação ao governador por uma outra razão, ou em relação ao presidente da República. Em relação ao tipo de propaganda, esse é um outro dado interessante, o ministro Teori chamava a atenção. É massiva a propaganda institucional. E, é claro, não se menciona nome, mas se sabe de quem se está falando. O próprio tipo de técnica adotada por esses personagens que ganharam uma importância talvez descomunal na vida política, acredito descomunal mesmo, imprópria, inadequada, até mesmo para o modelo republicano, esses chamados marqueteiros. Os valores são esses. Veja, mas eles usam técnicas sofisticadas para induzir, para fazer com que as pessoas percebam, brincam com cores, e isso é dito. A identificação de partidos e tudo mais. De novo, essa referência aqui a número de telefone certamente é
ingênua, né, perto do que se faz aí com as técnicas que são desenvolvidas. Subliminares, né? Sim. Mas veja, portanto, né, brincam com a cor da bandeira do Brasil. Veja, portanto, nesse contexto, a ser plausível a tese do peculato desvio em casos que tais, teríamos que ter, pelo menos problematizados, e alguns casos em investigação no Ministério Público, essa mesma temática no âmbito federal, no âmbito estadual, certamente, né? Carradas de casos no âmbito municipal. E não vale dizer, mas neste caso ele foi incompetente para fazer o crime, porque fez de maneira explícita. Eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica. E também não sei se o fato de a secretária de comunicação ou o presidente da República assistir ao filme se os isenta dessa responsabilidade. Então, me parece que nesse contexto... Quando eu fiz essa referência foi para dizer que o prefeito com certeza deve ter visto, ele tinha ciência do conteúdo, do que ia ao ar. Foi o oposto, não foi no sentido que você está dizendo agora. Mas veja, portanto, não, estou dizendo que todos acabam tendo, de fato, responsabilidade. Mas, de novo, se cria um modelo de lei de exceção para o... valores altíssimos, altíssimos. De um modelo para o prefeito. De modo que, a mim me parece que se quer dar consequência na linha de um dever de proteção que dimana, claro, do parágrafo 1º do artigo 37, há que se ter um tipo específico que abranja todas as condutas de todos os agentes que manipulam com verbas públicas no intuito de atuar, ou continuar a atuar na vida pública. Assim me parece que a melhor posição aqui, agora sustentada, é aquela defendida a partir do voto do ministro Teori Zavascki, na linha, sem dúvida nenhuma, da atipicidade da conduta. Acredito que realmente o julgamento é importante. Não se trata de afirmar também que haverá um quadro de impunidade. Já se demonstrou, hoje já seria possível, e certamente há centenas de ações de improbidade discutindo o uso indevido, não é, de publicidade, a utilização para fins que não correspondem àquilo que está no parágrafo 1º do artigo 37 e, claro, na lei de improbidade. Mas eu acho que é dar um entendimento extremamente alargado para o tipo penal, seja na forma do chamado peculato uso, seja na forma do peculato desvio. A mim me parece que é dar um uso extremamente largo ao tipo, sobretudo diante da massiva, chamada propaganda institucional, que se utiliza nos 3 planos de governo, e a verificação de que, quando se faz eventual tentativa de tipificação, de enquadramento, isso se dá apenas no plano do município, com a invocação deste já, a mim me parece,
vetusto e talvez em parte ultrapassado Decreto-Lei 201. Assim, presidente, fazendo uma breve síntese do meu pensamento a propósito da temática, entendo que deve-se reconhecer a atipicidade da conduta, tal como já o fizera o ministro Theori e depois o ministro Marco Aurélio. É como voto. Pois não. Então, Vossa Excelência julga improcedente a ação. Então, o resultado que nós temos agora é o seguinte: 3 votos que julgam a ação parcialmente procedente, reconhecendo apenas aqueles crimes relativos à veiculação televisiva que foram praticados em continuidade delitiva. 2 votos julgando integralmente procedente, ou seja, os primeiros julgando que a conduta foi criminosa no que tange aos boletins relativos à saúde e também à veiculação da propaganda pela televisão. E 3 votos pela improcedência. Portanto, a meu ver, nós temos aqui claramente um juízo condenatório, prevalecendo, porque temos 5 votos pela condenação, prevalecendo em benefício do réu uma posição mais atenuada, que é a posição da eminente revisora. Não é? Não. Sim, acho que exatamente. Separar por fatos. Isso. Em relação aos boletins, ao informativo, Você julgado improcedente contra o voto do eminente relator e do ministro Barroso. Isto. Julgado e também improcedente em relação ao segundo fato. Certo. Em relação ao outro fato, a ação é julgada procedente. Exatamente. Então, há 5 votos julgando procedente com relação àquele segundo fato. Só que aí surge um segundo problema. Isso. Porque eu julgo procedente, e aí 5 ministros dos 8 presentes entenderam que houve um desvalor na conduta. Então, forma-se o juízo condenatório. Só que dentro desses 5 que entenderam por um desvalor, 2, se eu entendi bem, o ministro Fux acabou por reajustar em relação ao inciso 1, 2 aplicando o inciso 1. Mas a sanção é a mesma. E 3... Não, a sanção é a mesma. Eu não estou discutindo isso. Sim. É porque ele tem que ser condenado ou no 1 ou no 2. Então, deixa eu só chegar à conclusão. Pois não. Só para ter um parâmetro próximo. Então, em relação ao desvalor, em relação à propaganda na televisão, foram 5 votos pelo desvalor da conduta. Isso. E 3 por absolvê-lo. Então, houve juízo condenatório. Juízo condenatório em qual inciso? Aí tem que se verificar em qual inciso que houve essa condenação. Sim. Eu votei pela condenação no inciso 1. Pois não. É que para o efeito de dosimetria, a meu ver, data vênia, que é a fase... do inciso 2, não, tudo bem, mas é que... Não, mas eu não vou fazer isso. Eu condenei pelo inciso 1. Isso, cuja pena é de 2 a 12 anos. Aí, na linha da jurisprudência do tribunal, eu não posso fazer um juízo de dosimetria em relação àquilo que eu não condenei. Ministro, apenas uma questão pragmática aqui. Teve maioria qual inciso? O inciso 1 ou o inciso 2? Eu pergunto ao presidente. Acho que é o inciso 2, né? Houve maioria em relação a qual inciso? Inciso 2. Então, eu não voto na dosimetria. Eu condenei no inciso 1. Eu não posso fazer dosimetria no inciso 2. Na linha da jurisprudência. Mas você condena e não faz dosimetria da pena? Não é possível. Então aqui, olha o que diz o artigo 1º, ministro Toffoli. São crimes de... Aí, parágrafo 1º. Eu vou fazer dosimetria no inciso 2, eu não condenei no inciso 2. Vossa Excelência diz que a conduta... Tem que verificar, senhor presidente, em qual dispositivo, em qual tipo penal ele está condenado. Não, mas Vossa Excelência não absolveu. Mas olha o que diz o parágrafo pronunciou um juízo condenatório. Os crimes definidos... Olha aqui, eu entendo, senhor os presidente. Crimes definidos neste artigo... Na linha da jurisprudência que houve na ação penal 470. Mas aqui, ministro, os crimes definidos neste artigo... Eu não condenei pelo inciso 2. Mas olha o que diz aqui, ó, punidos os dos itens 1 e 2 com a pena de reclusão de 2 a 12 anos. Não, mas eu me recordo, ministro Fux, Vossa Excelência me dá um minuto, eu me recordo que na ação penal 470, com relação, por exemplo, ao Duda Mendonça, houve
juízes, ministros, que consideraram que teria havido evasão de divisas. E outros entenderam que houve manutenção ilícita de dinheiro no exterior. Não obstante esta divisão de entendimento, todos votaram numa determinada dosimetria, embora tenham feito um enquadramento jurídico diferente. Só não votaram na dosimetria aqueles que absolveram. Quem condena tem que fazer dosimetria. Mas eu só vou fazer dosimetria do inciso 1, eu não posso fazer dosimetria. Não, pode fazer. A dosimetria do inciso 1 é igual a do inciso 2, a própria lei estabelece isso. Quer dizer, o que prevaleceu também, a meu ver, é que com relação, seja ao inciso 1, seja ao inciso 2, os crimes foram cometidos em continuidade delitiva. Portanto, além... Não? Ah, não. A continuidade delitiva seria em relação aos crimes que o plenário absolveu. Então, esse embora veiculado em momentos distintos, em TVs distintas, Vossa Excelência entende que houve absolvição. Houve absolvição no caso da televisão. Não, isso houve absolvição. Então, pois é, mas no caso... uma conduta só. Foi considerado pela própria denúncia uma conduta só. Então, tá bom. Então, nós não temos, no caso, eu entendi que Vossa Excelência havia se pronunciado no sentido da aplicação do artigo 71 com relação ao segundo crime, que só em relação ao segundo. Mas, então, houve um erro de interpretação da minha parte. Então, o artigo não se cogitará do artigo 71, apenas partiremos eventualmente da pena base, nós temos da pena base de 2 anos até o máximo de 12 anos. É disso que cogitamos, examinando as circunstâncias judiciais do réu em questão. Então, Vossa Excelência tem a palavra agora para a dosimetria. Então, a dosimetria ela se torna até mais simplificada em relação a não considerar, então, as penas relativas ao segundo delito em continuidade delitiva. Senhor presidente, a pena estabelecida pela lei é de 2 a 12. Isso. Então, a pena mínima é de 2 anos, a pena máxima de 12 anos. Então, eu passo, então, essa dosimetria de acordo com o que o plenário acabou de decidir. Eu inicio exatamente por essa condenação que nós chegamos a uma conclusão por 5 votos. Eu esclareço. A culpabilidade do autor ela é acentuada considerando-se a sua autonomia para praticar o crime, já que tinha o controle sobre o processo licitatório, bem como a gravidade do delito, que feriu o dispositivo penal e constitucional de altíssima magnitude, proibitório da utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal. Então, na verdade, houve uma violação bifronte, inclusive, a valores mais elevados até pela própria Constituição Federal. Os motivos do crime são igualmente reprováveis. Buscou o agente levar vantagem sobre seus futuros concorrentes, à medida em que a propaganda procurava desqualificar as administrações anteriores, às vésperas do feito, mediante ufania de sua administração e censura às anteriores, em propaganda transmitida pela televisão. As circunstâncias do delito merecem qualificação negativa. Em primeiro lugar, as cifras utilizadas pela agente em proveito próprio alcançaram R$90 mil. Estou excluindo já as cifras do boletim. A propaganda realizada com esses valores foi transmitida pelo meio que sabidamente alcança o maior número de destinatários, a saber, o horário nobre da televisão. Além disso, foram 8 comerciais diferentes de 3 minutos cada. E mesmo assim estamos considerando um crime só, que poderia ser considerado em continuidade delitiva, num crime em que a pena abstrata é de 2 a 12. Além disso, foram 8 comerciais diferentes de 3 minutos cada, todos eles repletos de mensagens de cariz eleitoreiro, inclusive com as cores da campanha política do acusado. O delito foi cometido, inclusive, em época bastante próxima ao pleito eleitoral, antecedendo-o em poucos meses. As consequências do crime também foram gravosas, posto o ilícito fraudatório do processo democrático eleitoral.
Nada obstante, o réu foi reeleito prefeito do município de Montes Claros para o período de 2001 a 2004, sendo certo que a utilização de recursos municipais para transmitir aos eleitores da cidade publicidade favorável às suas qualidades de gestor lhe conferiu inegável vantagem sobre seus adversários, que foi aqui a carona que o ministro Marco Aurélio se referiu. As informações de antecedentes do réu Constante dos Autos, folhas 259 seguintes, demonstram a pendência em seu desfavor de inquéritos e ações penais, mas não há qualquer condenação transitada em julgado, inservível para os fins de reincidência. Sendo assim, deixo de reconhecer a existência de maus antecedentes na esteira da jurisprudência desta Corte. Não há elementos, de igual modo, para avaliar a personalidade e a conduta social do agente. Então, tendo em vista todas essas circunstâncias narradas, e que o crime tem uma pena base de 2 e uma pena máxima de 12, eu estou fixando a pena abaixo da média em 4 anos e 4 meses de reclusão, à míngua de agravantes ou atenuantes, assim como de majorantes ou minorantes, tornando definitiva a pena base. Esclareço que é incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos por ser a pena privativa de liberdade aplicada superior a 4 anos nos termos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal. Também não é possível a concessão de sursis, pois a pena privativa de liberdade é maior que 2 anos. Por fim, senhor presidente, pulando todas as outras considerações que eu fazia em relação aos outros 2 delitos que foram conjurados pelo plenário, eu estabeleço como regime inicial do cumprimento da pena um regime semiaberto na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, condenando ainda o réu na forma do artigo 804 às custas e às despesas processuais. Transitado em julgado o acordo, uma vez transitado em julgado o acordo, deve-se proceder às comunicações de praxe, destacando-se que, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201, a condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo acarreta a perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, eletiva ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Ministra revisora. Presidente, considerando que a pena prevista no dispositivo é de 2 a 12 anos e que das circunstâncias judiciais, das 8 circunstâncias judiciais, o eminente relator valorou negativamente a 4, e que eu acompanho Sua Excelência nessa valoração negativa, tanto da culpabilidade, que entendo, inclusive, intensa, assim como o eminente relator, considerado o norte constitucional do parágrafo 1º do artigo 37, com a vênia dos que entendem de forma diversa, e também negativamente valoro os motivos, porque a intenção nítida, a meu juízo, era de se valer da máquina e dos recursos públicos para levar vantagem em período imediatamente anterior ao da campanha eleitoral, e da mesma forma as próprias circunstâncias podem ser valoradas negativamente, pois foram utilizadas matérias sucessivas com divulgação em horário nobre de televisão, né, demonstrando a intenção de atingir um número maior de eleitores, 8 comerciais de televisões diferentes, cada comercial com 3 minutos. E, da mesma forma, as consequências. Tive alguma dúvida com relação às consequências, porque, de fato, foi reeleito prefeito, né, em outubro, mas não sei se o nexo de causalidade vinculado à propaganda em si fica tão nítido, mas mesmo assim, 8
pensei na equação que Vossa Excelência nos trouxe na ação penal 470, né, no caminho a percorrer de 2 a 12, né, com as 8 circunstâncias judiciais. Então, me parece que a fixação da pena base proposta pelo eminente relator de 4 anos e 4 meses é razoável, é adequada, e eu estou acompanhando Sua Excelência. Pois não. Ministro Barroso, como vota? Presidente, eu tenho uma substancial divergência na dosimetria. Na primeira fase da dosimetria, considero que a culpabilidade do acusado não se distancia do mínimo grau de reprovação da conduta. Não há nos autos dados objetivos a respeito da personalidade e da conduta social do condenado. Os motivos do crime, apesar de reprováveis, correspondem à previsão típica da obtenção de vantagem pessoal, de modo que, a meu ver, não autorizam a exasperação da pena base. As circunstâncias do crime, sintetizadas no uso da máquina pública para fins pessoais, da mesma forma, não se distanciam do tipo penal. Não há nos autos prova de que a referida propaganda tenha sido decisiva na reeleição do acusado, de modo que as consequências do delito não extrapolaram o mero resultado naturalístico do fato. Não há que se falar, no caso, em comportamento da vítima. Como consequência, fixo a pena base em 2 anos de reclusão. Na segunda etapa, deixo de considerar a agravante consistente na violação dos deveres inerentes ao cargo, artigo 61, inciso 2, letra G do Código Penal, em razão da natureza do delito. E, nos termos da súmula 497 do Supremo, combinado com os artigos 109, 5, 110, parágrafo 1º e 2º e 119 do Código Penal, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia e a presente transcorreu prazo superior a 4 anos. Portanto, eu voto pela condenação, aplico uma pena definitiva de 2 anos de reclusão e, como consequência, a considero prescrita. Pois não. Ministro Toffoli não vai votar, vai fazer a dosimetria? Não, senhor presidente, a questão que eu coloco é em razão do que foi decidido na ação penal 470, para que depois, caso eu vote na dosimetria, não venham a dizer que estou a fazer algo que na ação penal 470 não foi aceito. Fiz isso quando do julgamento dos embargos de declaração à ação penal 470. Submeti ao plenário. Porque, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, que entende, como eu, que aquele que absolve no colegiado, como a decisão ela é do colegiado, ele tem que participar da dosimetria, assim votou eu, o ministro Gilmar e o ministro Aires Brito em questão de ordem na ação penal 470, mas ficamos vencidos. De tal sorte que o tribunal entendeu que aquele que condena participa da dosimetria, mas quem absolve não participa. Aqui o que ocorre? Eu votei pela condenação, só que no tipo do inciso 1. No tipo do inciso 2, eu não fiz juízo de reprovabilidade. Prevaleceu a condenação pelo inciso 2. Prevaleceu a condenação pelo inciso 2. Portanto, eu só posso fazer dosimetria de acordo com aquilo que foi decidido na ação penal 470, no meu entender, em relação ao inciso 1. Mas ele não foi condenado em relação ao inciso 1. Então, como eu vou fazer a dosimetria? Ministro, o fato é o mesmo? É para mostrar como estava errada, com a devida vênia da ilustrada maioria, aquela decisão. Por essa toada, também nós temos a seguinte situação. Temos 3 votos só no sentido da condenação do inciso 2. E temos 3 votos no sentido da absolvição.
Senhor presidente, eu vou superar essas dificuldades. E no sentido da extinção de punibilidade. Não, mas isso agora... Não, já, portanto, o ministro Fux está reavaliando o enquadramento. Vou reenquadrar para evitar até eventualmente uma alegação de que o ministro Toffoli não votou e eu votei. Eu vou reenquadrar a minha... No voto original. O voto original, no inciso segundo, eu fiquei bastante impressionado com a afirmação do ministro Toffoli de que não haveria apropriação, mas sim o desvio peculato. Desvio, mas no afã de resolver esse problema prático. E aqui o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, me recordo, no caso Batista, na última hora, deu uma solução que a Corte tem que ter efetividade nas suas decisões. Não vamos aqui proferir uma divagação acadêmica. Então, eu quero voltar à minha posição originária e vou manter o inciso segundo para dar essa maioria de 4 votos e depois agora discutimos a dosimetria. Embora, ministro Fux, eu acho, no caso da ação penal 470, que eu não participei, mas me resguardo o direito de divergir nessa parte, eu acho que se pode criar uma distorção muito grave, que é ter uma maioria entre os que votam pela absolvição e os que votam pela extinção da punibilidade, que foi o meu caso aqui na prescrição, e, portanto, a minoria fica sendo responsável pela condenação, que é mais ou menos o que aconteceria aqui. Mas, neste caso, eu acho que o fato, o ministro Toffoli considera um fato típico. E a pena é a mesma. De modo que eu acho que o precedente da ação penal 470 não se aplica aqui, com todo o respeito. Mas eu não condenei pelo inciso 2. Pois não. Bom, eu submeto ao plenário. Se o plenário entender que eu deva proferir voto... Ministro Teorico, a palavra. Outro problema. O que eu não quero é eu tomar a iniciativa de fazê-lo e depois dizer que eu estou aqui a votar de uma maneira diferente do que foi decidido em precedente. Senhor presidente, então valeria a pena essa solicitação do ministro Dias Toffoli ser repassada... Pois não, o ministro Teori solicitou a palavra. Ministro Teori, Vossa Excelência está com a palavra para pronunciar. Apenas para a meditação da Corte. O ministro Barroso acaba de dar um voto pela extinção da punibilidade. Sim. Esse voto, no seu resultado, equivale... tem o mesmo resultado da absolvição. Não, mas ele primeiro condenou para depois julgar. Tem efeitos diversos. Nós temos aqui 4 votos pela extinção da punibilidade, improcedência da pretensão punitiva, 3 pela absolvição e 1 pela prescrição. Não, na verdade... Tecnicamente... Não, na verdade, para declarar extinta a punibilidade pela pena em concreto, nesse caminho não se pode saltar, tem que passar pela fixação da pena. Quem fixa a pena tem que condenar. Mas a sentença é uma só, a sentença é uma só. Daí o equívoco aqui de aqueles que não fosse uma sentença de primeiro grau, nós teríamos uma sentença. Imagine se todos aqueles que absolveram aderirem agora ao voto do ministro Barroso. Por isso que eu defendi lá na ação penal 470 que aqueles que absolvem deveriam participar. Sim, mas agora não há essa possibilidade, porque os que absolveram... de pé na teoria dos conjuntos. Mas os que absolveram não podem votar na aplicação da pena. Mas vamos supor que, por hipótese... Agora, exatamente por isso... da sessão podem mudar o voto. Bom, se mudar é diferente. Agora, falando sobre presidente. Não. Agora, quem absolveu não pode aderir ao voto do ministro Barroso, porque o voto do ministro Barroso parte da premissa de que houve uma condenação. Então, mas vejam, dentro da teoria dos conjuntos fica uma síntese que realmente... Aí o ministro Teori tem toda a razão, mas, ministro Teori, eu fiquei vencido lá na ação penal 470, por isso que eu retomo aqui a discussão se eu posso ou não se pode desconsiderar da dosimetria. Não se pode desconsiderar. Eu entendo que eu não posso participar de uma dosimetria da qual eu não condenei, porque eu não condenei pelo inciso 2. Ministro, vamos passar pelos que condenaram, saber se o ministro Toffoli deve votar sobre a pena. Eu acho que, nesse caso, todos votam, porque é uma matéria de caráter até regimental. Saber, levanta-se, então, uma questão de ordem para saber se o ministro Toffoli, que condenou o réu num inciso distinto daquele que prevaleceu, se ele deve ou não proceder à dosimetria. Então, vamos, primeiramente, tomar o voto do ministro Barroso com relação a esse tema.
E se nós quisermos minimizar o alcance do precedente, podíamos dizer que votou pela condenação em dispositivo diferente, mas que tem a mesma pena, porque eu acho que aí diminui mais ainda a divergência. Mas, coerentemente com a minha posição, que acho que até quem absolve deve votar na dosimetria, eu penso que o ministro Toffoli deve votar também neste caso. Pois não. Ministro Teori Zavascki. Presidente, no meu entender, a técnica de dividir a parte de, vamos dizer assim, de fixação da condenação da fixação da pena é apenas uma técnica de julgamento num órgão colegiado. Na verdade, o voto é um só. Então, quem condena tem que fixar a pena, independentemente do fundamento da condenação. Agora, quem absolve, no meu entender, não tem que fixar a pena. Pois não. Pela mesma razão. Então, eu acho que o ministro Toffoli tem que, vamos dizer assim, é como se fosse um voto só. Mas vamos imaginar, quer dizer, aqui está muito próximo, o ministro Barroso explicitou, só para pensar alto, porque a rigor é uma questão nova e eu já estaria tendente a sugerir que nós adiássemos para discutir com mais calma esse tema. Porque imaginemos que tivéssemos condenações admitida a emenda. Isso, e situações diferentes. E aí obrigar a fazer a dosimetria parece algo. Isso é importante. Eu falo isso justamente. Por isso que eu restringi o alcance do precedente, só se a pena for a mesma. Mas isso é de uma lógica cristalina. A pena me parece. Veja, ele poderia. Abstratamente considerado. Neste caso, havia a acusação por 2 fatos, não é? E está prevalecendo a posição da revisora. Mas eu insisto no precedente da AP 470, no caso específico do Duda Mendonça. Não, Duda Mendonça foi absolvido, presidente. Sim, no final ele foi absolvido. Não é no final. Sim, mas não foi absolvido. Mas acontece que aqueles que pronunciaram um veredito condenatório, embora em incisos, em dispositivos penais distintos, eles deram o segundo passo e fizeram a dosimetria. Foi na lavagem? Não, foi na. Alguns entenderam evasão de divisas e outros entenderam que houve o crime de manutenção de conta do exterior não declarada ao fisco. Eram crimes distintos. Não sei, porque no caso do Mendonça ele foi realmente absolvido. Porque houve um empate. Foi num outro caso que discutia-se vários incisos da lei de lavagem. Quando a lavagem é cometida por organização criminosa. Nesse caso. Também. De qualquer maneira, eu penso que... De qualquer maneira, votou-se. Votou-se. Eu acho que houve essa votação. Ministra Rosa, como vota? Eu lembro, senhor presidente, que o ministro Toffoli, porque condenou, deve nos dizer qual a dosimetria da sua pena, como é o mesmo delito. A mesma combinação de 2 a 12, 2 a 12. O ministro Fux já se pronunciou, o ministro Toffoli mantém o posicionamento de que não vota. Senhor presidente, eu entendo que eu condenei no inciso 1 do artigo 1º e ele está proclamado condenado pelo inciso 2. Diante daquilo que foi colocado na ação penal 470, eu não deveria participar desta dosimetria, mas tomei a iniciativa de colocar o debate ao colegiado em razão daquele precedente. Mas como eu votei lá, e como eu entendo que mesmo quem absolve deva participar da dosimetria, eu estou habilitado a fazê-lo, mas submetendo a maioria do plenário. Pois não. Então, Vossa Excelência se declara impedido no momento, aguardando a decisão da maioria. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Esse é um caso confuso. Eu também já me manifestei, e a questão de ordem, na verdade, é anterior até à AP 470. Eu me manifestei no sentido da participação geral. É um caso, acho, da relatoria do ministro Peluso, salvo engano, e que depois foi reafirmado, inclusive, na AP 470, mas acho que houve pelo menos 2 julgamentos antes em que se afirmou que quem absolve não participa
da dosimetria. Então, eu entendo que essa orientação há de ser preservada. O embaraço aqui, me parece, pelo menos, se não maior, um tanto diferenciado, porque, mantida essa hipótese de não participação, parece evidente que nós estaremos violando aquilo que foi estabelecido naquele entendimento. Imaginemos que, numa situação tal, ele fosse o único voto onde discutíssemos, sei lá, aplicação irregular de renda pública, peculato e outras coisas mais, e ele fosse um único voto num sentido determinado. Como de resto acaba sendo agora, exigir a participação parece que é incongruente com aquilo que nós estabelecemos, de modo que, mantida aquela orientação, entendo que ele não deve participar. Então, Vossa Excelência entende que deva votar, não é? Não deve. Não deve, pois não. Ministro Marco Aurélio. Em primeiro lugar, eu entendo que o senhor do voto é o autor do voto. Uhum. Que cabe ao próprio ministro definir se vota ou não vota. Mas Sua Excelência quis também submeter a questão de ordem. Agora, a partir do momento em que Sua Excelência, como ressaltou o ministro Gilmar Mendes, submeteu a matéria ao colegiado, eu parto de uma premissa. Sua Excelência absolveu, considerado o inciso 2 do artigo 1º do decreto 201 de 67. Se absolveu, não pode apenar. Por isso, eu acompanho o ministro Gilmar Mendes. Eu vou pedir vênia para entender que quem condena deve dar o segundo passo e completar o voto e também explicitar a dosimetria. Porque senão nós teríamos um voto pela metade, uma condenação sem uma consequência sancionatória. Quer dizer, esta é uma sentença incompleta. Na P 470, eu declarei inócuo o voto de um colega que ficou apenas no juízo de culpabilidade, porque eu não consigo perceber no campo penal condenação sem pena. Pois é, e naquela oportunidade, o ministro condenou, depois ele se aposentou, então entendeu-se que na pior das hipóteses, ele teria fixado a pena mínima. E há um outro aspecto que me parece relevante, quer dizer, nenhum juiz pode negar-se à jurisdição, à prestação jurisdicional. Quer dizer, isso é uma obrigação do Estado, o juiz. Quer dizer, uma vez pronunciado o veredito condenatório, é preciso ir às últimas consequências. A doutrina fala em sentenças suicidas, que são aquelas em que a argumentação contraria a parte dispositiva. Eu ousaria dizer que nós estaríamos, neste caso, se não houvesse a dosimetria, diante de uma decisão capenga, não é? Uma sentença capenga, porque é apoiada apenas numa perna argumentativa. Então, eu, com o devido respeito por aqueles que têm um entendimento contrário, eu voto no sentido de entender que o ministro Dias Toffoli deve proferir também o seu voto no sentido da dosimetria da pena. Então, pois não. Nós estamos cansados de ter casos em que os ministros, por fundamentos diferentes, chegam ao mesmo resultado, que é o caso, aliás. Inclusive em matéria constitucional. Pois não. Então, ministro Toffoli. Eu coloquei o tema por conta da decisão na ação penal 470, na qual eu fiquei vencido. Nós temos que ter coerência, pelo menos quanto a um fundamento. Nós podemos até ter divergência, mas precisamos de ter 6 votos que honrem um fundamento. Essa é a premissa que nós temos. O fundamento é condenação. Fundamento. Não. É inconstitucional, mas não fundamento. Não, mas não é isso que está em jogo. Não, só para que não passe... Porque, no caso, a conclusão é inconstitucionalidade. No outro caso, a conclusão é a condenação. Nós poderíamos fazer aí uma série de digressões, mas não é o caso. Nós todos aqui somos professores, eméritos, e vamos, então, nos ater à questão penal. O ministro Toffoli, Vossa Excelência, está com a palavra. Senhor presidente, eu votei no sentido, e na ação penal 470 não foi a primeira vez, teve uma outra vez que eu levantei essa questão, que foi no julgamento de um deputado federal que estava sendo julgado
e que eu, o ministro Gilmar, também absolvera, e eu não me lembro qual foi o terceiro colega que absolveu, e ficamos vencidos. O ministro Peluso era o presidente. E quando eu fui votar na dosimetria, o ministro Peluso, dos 3 que absolviam, era o mais novo. Então, eu votava por primeiro. E quando eu fui votar na dosimetria, eu pedi a palavra para votar, o ministro Peluso, presidindo, disse: Vossa Excelência não tem direito a voto, porque Vossa Excelência absolveu. A matéria foi colocada em questão de ordem e prevaleceu contra o meu voto a deliberação de que eu não poderia participar naquela dosimetria. Fiz novamente essa questão na ação penal 470. E este é um bom caso para se explicitar e ficar claro as razões pelas quais eu entendo que, estando em colegiado e não sendo um juízo singular, aquele que absolve também tem que participar da dosimetria, porque é uma questão de teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos. O ministro Luiz Roberto Barroso acabou de estabelecer uma dosimetria que, pela dosimetria de Sua Excelência, como disse o ministro Teori, se os 3 votos que absolveram aderissem, e aí já sou eu dizendo, em adendo ao que o ministro Teori adiantou, nem precisa aderissem ao voto dele, do ministro Barroso, teríamos 4 votos para uma dosimetria no sentido de uma pena que estaria extinta a punibilidade. Nós estamos em 8. O empate favorece o réu. Eu entendo que os 3 votos que absolveram estão conforme aquela decisão, contém aquela decisão do ministro Barroso. Como eles contêm a decisão do ministro Barroso, mas os 3 votos que absolveram não participam da dosimetria, por uma questão do meu sentimento de justiça, embora eu, do ponto de vista técnico, tenha concordância com o voto de dosimetria do ministro relator, embora eu tenha concordância com o voto de dosimetria do ministro relator, mas por uma questão de justiça, tendo em vista o que foi deliberado pelo conjunto dos 8. E por isso que eu submeti a minha participação ou não nessa dosimetria ao colegiado. Por uma questão de justiça, eu vou aderir ao voto do ministro Barroso, porque eu estou levando em consideração o voto dos 3 que absolveram. Pois não. Para esta dosimetria, Agora, já que eles estão excluídos de fazê-lo. É como voto. A lógica do plenário, naquela oportunidade, foi no sentido de que, se uma maioria absolve e os demais participam da dosimetria, pode ocorrer que se forme um paradoxo de que a maioria considerar um fato típico e na dosimetria da pena haver uma preponderância da dosimetria daqueles que absolveram, porque é quase que lógico que os que absolveram entenderam a conduta de só menos e vão fixar a pena num limite abaixo daqueles que condenaram e que tem que justificar a condenação. Porém, eu acho, por dever de boa-fé, os fatos que tenham sido assentados pela maioria não podem ser desconsiderados pelo que absolveu e vai votar. Portanto, a questão de fato está resolvida e, portanto, isso mitiga um pouco a preocupação de Vossa Excelência, mas estou de acordo que quem perdeu não pode depois tentar, na dosimetria, virar o jogo. Tem que partir da premissa fática que foi estabelecida. Isso nós estamos de acordo. Pois não. Falou-se tanto quanto aqueles que absolvem, que não devem votar. Eu faria uma pergunta. Se não houvesse a divisão do mérito, porque juízo de culpabilidade e pena consubstanciam o mérito, votariam? Pois não. Bem, agora eu darei o último voto e quero iniciar dizendo o seguinte: eu faço, data vênia, uma clara distinção entre o julgamento de improcedência, que passa pela análise dos fatos, e houve 3 votos no sentido da conclusão de que os fatos são atípicos, e uma outra figura penal, que é a extinção da punibilidade, que se dá por várias causas, por exemplo, pela morte do agente,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, que foi o caso agora aventado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Eu tenho uma certa dificuldade de aplicar a teoria dos conjuntos, neste caso, para aderir ao voto do eminente ministro Barroso, mas o faço por fundamentos técnicos. Eu ouso divergir da dosimetria do eminente relator e da eminente revisora, porque entendo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 são, em sua grande maioria, favoráveis ao réu no caso. A culpabilidade, a questão dos motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são aquelas típicas à espécie, não desbordam da normalidade e da própria sanção penal que é prevista em tese para uma conduta dessa natureza. O eminente ministro Fux, amparado nos precedentes da Casa, fazendo menção aos antecedentes, deixou de lado ou desconsiderou eventuais anotações relativas à vita ante acta do réu, porquanto ainda não transitadas em julgado. Portanto, os antecedentes aqui não pesam na avaliação. Não há, a meu ver, e isso foi salientado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, nenhum dado nos autos quanto à personalidade do agente. A conduta social me parece que é favorável, porque uma pessoa que foi eleita prefeito por 2 vezes, foi eleita deputado estadual, foi eleito deputado federal, então me parece que aí a conduta é favorável, esse aspecto da circunstância judicial do artigo 59. De maneira que eu fixo a pena base na primeira fase, no piso de 2 anos, não vejo nada de relevante na segunda e na terceira fase que possam alterar esta pena base assim fixada, considerando os termos relativos aos prazos prescricionais aventados pelo ministro Barroso, eu assento no caso também a prescrição e, portanto, a extinção da punibilidade. E digo mais, eu, além de estar convencido, por motivos técnicos, que esta é a melhor solução, eu também a adotei tendo em conta a extraordinária divisão do plenário com relação à própria tipicidade da conduta. Eu acho que nós estamos fazendo justiça ao caso concreto, porque nós tivemos 3 votos pela improcedência e nós temos ainda a ausência de 2 eminentes ministros, da ministra Carmen Lúcia e do nosso decano, que é sabidamente o ministro com viés garantista, reconhecido. Presidente, apenas um registro. Pois não. Foi um julgamento de grandes emoções. Eu não sei a idade do acusado, mas ainda bem que o defensor técnico é novo. Pois não. Presidente, eu só tenho aqui uma dificuldade prática. Eu perguntaria a Vossa Excelência o seguinte: quer dizer, nesse próprio julgamento, nós estamos fixando a pena e, nesse próprio julgamento, antes de transitar em julgado essa condenação mínima com possibilidade de recurso do Ministério Público, nós vamos declarar extinta a punibilidade? Não, nós estamos declarando, é claro, que se o Ministério Público ingressar com embargos declaratórios e que nós nos convençamos futuramente do desacerto dessa assertiva de que a pena está prescrita, nada impede que nós revertamos o julgamento. Mas, por hora, dados os fatos que temos nos autos, nós estamos assentando a prescrição da pretensão punitiva estatal e, portanto, declarando extinta a pena, claro, de forma condicional, sempre porque ainda cabem embargos declaratórios, certamente que não serão interpostos pela defesa, mas, ou possivelmente com relação a algum aspecto, mas sim, talvez, pelo Ministério Público. Eu posso proferir? Devo? Então, nós ultrapassamos
em muito prazo que nós assinalamos para nós mesmos, né? Bem, então, eu digo o seguinte, Vossas Excelências me corrijam, por favor. Nós temos 3 votos que julgaram parcialmente procedente a ação, sendo que um deles, do ministro Dias Toffoli, por fundamento diverso... 4 votos, sendo que o do ministro Dias bem, que Vossa Excelência alterou. 4 votos, julgando pela procedência, não é isso? Não, não. Nós temos 2 votos pela procedência integral, 3 votos pela procedência parcial, sendo que o ministro Dias Toffoli enquadrava a conduta do réu no inciso 2º do artigo 1º, no artigo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 201. 3 ministros, a saber, o ministro relator, aliás, a ministra Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro, aqui no caso, Dias Toffoli, Rosa Weber, parcialmente procedente. Na verdade, foram 5 votos pela procedência. Pela procedência parcial, porque, de qualquer maneira, os 2 votos pela procedência total ficaram vencidos pelos votos da procedência parcial. Podemos proclamar simplificadamente, então. Nós temos, então, 5 votos pela procedência parcial, isso, não é? E 3 votos pela improcedência. Isso. Pois não. Sendo certo que o ministro Dias Toffoli... Pois não. Na sequência, o réu foi apenado com a sanção de privação de liberdade de 2 anos e, na sequência imediata, declarou-se vencido o relator, o ministro relator e a ministra revisora, que aplicavam a pena de 4 anos e 6 meses e 4 meses, ficaram vencidos, mas em seguida o plenário entendeu prescrita a pena, tá? E declarou extinta a punibilidade. Esse é o resultado do julgamento. Complexo, e se nada mais houver a assinalar, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.